Uma das frases mais famosas do Persuasão da Jane Austen está lá no finzinho do livro, numa carta que o capitão Frederick Wentworth escreve para a protagonista, a Anne Elliot, na qual ele diz que, metade em agonia, metade em esperança, ele renova a proposta de casamento dele para ela. No caso da adaptação de Persuasão, que acaba de estrear na Netflix, porém, podem esquecer a esperança. É uma metade agonia e a outra metade também. Sério, acho que poucas vezes eu passei tanta raiva assistindo um filme quanto vendo este Persuasão com a Dakota Johnson. Não é culpa dela não, tá? Não é só que o filme erra feio, é que ele erra em tudo. Aonde tiver uma possibilidade de erro, ele vai lá e erra. Primeiro, tá na cara que alguém teve a ideia que achou incrível de transformar a Persuasão numa espécie de Fleabag. A protagonista quebra a quarta parede, fala com a câmera, diz frases engraçadinhas, faz comentários cínicos sobre os outros personagens e assim por diante. Problema número 1. Se alguém aqui achou que estava escrevendo no mesmo nível que a Phoebe Waller-Bridge escreve em Fleabag, essa pessoa é completamente iludida. São dois roteiristas, aliás, um americano bem veterano e uma inglesa de quem eu nunca havia ouvido falar. Não conhecia também o trabalho da diretora, que é uma diretora inglesa de teatro, e acho que também não faço questão de vir a conhecer mais dele, não. Então, primeiro tem isso, uma tentativa de fazer Fleabag por parte de 3 pessoas que, se assistiram Fleabag, não entenderam nada do que estavam vendo. Segundo, a ideia de casar Fleabag e Jane Austen em si não tem nada de estapafúrdia. A Fleabag tem muita influência da Jane Austen, mas da Jane Austen dos outros 5 romances dela e não deste aqui, Persuasão. Essa é uma protagonista completamente diferente de todas as outras que a Jane Austen criou. O livro foi publicado em 1818, um ano depois da morte dela, aos 42 anos. Esse é um trabalho muito típico da maturidade da Jane Austen, é o que anuncia o que talvez ela viesse a fazer dali para diante. A protagonista, a Anne Elliot, é uma mulher de 27 anos, portanto, uma mulher já bem entrada em anos, para a época em que a história se passa, que 8 anos antes recusou a proposta de casamento do Frederick Wentworth. Ela estava completamente apaixonada por ele, ainda está, nunca deixou de estar, e tinha ali uma oportunidade maravilhosa e raríssima para uma mulher na época, de fazer um casamento por amor, por afinidade e com respeito, com um homem que olhasse para ela de igual para igual, que compreendesse a pessoa que ela é, e não simplesmente uma transação de negócios, como costumavam ser os casamentos na classe social da Anne, que é filha de um baronete. Mas a Anne foi persuadida a recusar a proposta porque o Frederick era então um oficial em começo de carreira na Marinha, vinha de uma família sem nenhuma distinção e não tinha nenhum dinheiro. Mas agora a situação se inverteu. A família dela perdeu quase tudo que tinha e o Frederick é capitão e fez fortuna na Marinha. A Anne é, portanto, uma mulher madura, sensata, lúcida, inteligente, capaz, muito contida e muito reservada. Ou seja, ela não tem nada a ver com a Fleabag. Ela é também uma mulher que sofre pra caramba e sofre em silêncio. Tendo todas essas qualidades, ela está, desde que ela recusou essa proposta de casamento e não conseguiu mais se interessar por ninguém, presa a uma família de tolos completos. O pai é ridículo, a irmã mais nova é uma folgada e a irmã mais velha é uma bisca. Eles são um exemplo de tudo aquilo que a Jane Austen deplora. A Jane Austen considera que o snobismo é a coisa mais lamentável que existe, que não há nada mais ridículo do que a ignorância satisfeita consigo mesma. Ela considera também que é criminoso preferir a vaidade e a frivolidade à inteligência e ao conhecimento. E a Anne recebe o Frederick de novo na vida dela com 2 certezas. A primeira de que ela se comportou como uma garota influenciável e sem opinião própria no momento em que ela o recusou e que ela está pagando por isso até hoje. Segundo, ela sabe que é isso que o Frederick acha dela desde então.
Ela entende que antes de qualquer outro sentimento que ele tenha por ela, ele tem decepção. Mas ela tem uma ponta de esperança, porque ele voltou solteiro, ele não se casou nesses 8 anos, e apesar da distância e da animosidade até com que os primeiros contatos deles transcorrem, ela vê que tem algo ali nele que ainda quer ela. Esse então é um romance de tudo que não pode ser dito, não pode ser revelado, não pode ser manifestado. Você tem que sentir aquela chama ardendo, mas você tem que sofrer com a maneira como ela está abafada e acobertada pelas convenções sociais. E você tem que torcer muito no meio dessa fervura lenta para que o Frederick e a Anne achem uma maneira de comunicar um ao outro o que eles sentem. E daí vêm esses roteiristas e essa diretora e transformam tudo isso numa palhaçada. Eles escolhem ambientar essa adaptação no período dela, começo do século XIX, mantendo os cenários e os figurinos da época. Às vezes eles piram no figurino da Dakota Johnson, mas enfim. E manter também em grande parte o linguajar da época. E daí enfiam ali no meio umas frases que eles acham que seriam frases que uma millennial diria. A Anne agora virou millennial, né? Então as pessoas falam em dar um upgrade, falam, agora a gente é pior do que ex, a gente é amigo. Falam que uma pessoa que em Londres seria assim um 5, naquela outra cidade vai ser um 10. E tem uma hora, inclusive, em que a Anne diz que se fosse para dançar Beethoven, ela dançaria sozinha no quarto dela com uma garrafa de vinho. O que é um problema, porque ela ia fazer o quê? Então, colocar uma orquestra de câmara no quarto dela, porque a gente está aqui há uns 100 anos ainda da invenção do fonógrafo, né? Em suma, é uma adaptação que, primeiro, desonra a Jane Austen e desonra a personagem Anne Elliot. Quer fazer uma fanfic? Faz! Olha, não tem nada de errado em atualizar, em transformar a Jane Austen em uma criação contemporânea. Aliás, uma das adaptações mais geniais de Emma, mais fiéis ao espírito do livro, que melhor entendem a Jane Austen, é Patricinhas de Beverly Hills. Quer brincar de Fleabag? Então tá bom, então pague a Phoebe Waller-Bridge para ela fazer o que ninguém sabe fazer como ela, em vez de se aproveitar das inovações dela e do estilo que ela criou para fazer uma cópia caricatural, farsesca e francamente ridícula. Mesmo para quem não conhece as regras internas e muito específicas do mundo da Jane Austen, não quer saber do que ela escreveu, do que ela fez, não está nem aí se a adaptação é boa como adaptação ou não, o que é perfeitamente válido. Isso aqui ainda assim é um insulto. A essa altura do campeonato não tem cabimento infantilizar dessa forma uma mulher de 27 anos para fazer ela parecer engraçada. Ela tem mesmo que cair de cara na lama? Tem que fazer bigode de geleia bem na hora que o Frederick está entrando na casa dela? Esses são os truques mais baratos e mais batidos que existem. E nisso eu acho é que está a maior ofensa à obra da Jane Austen. A Jane Austen tinha horror ao clichê, ao lugar comum, à frase feita, ao pensamento aceito. Ela era uma questionadora e uma crítica implacável. E mais do que tudo, ela tinha horror a tolinhas e bobinhas. A Dakota Johnson é uma atriz que até se desincumbe em algumas situações, mas ela não é a Phoebe Waller-Bridge. E juntando isso com esse roteiro e com essa direção, a gente tem aqui exatamente aquilo que a Jane Austen abominava, uma tonta. É todo um novo manual sobre o tema Como Não Fazer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.